Aqui eu estou mostrando associações de painéis em série. Aquela história, se eu tenho células de um painel ligadas em série e eu tenho também painéis ligados em série. Se você olhar, existem alguns painéis que têm 18 volts de tensão nos seus terminais quando estão iluminados pelo sol. 18 volts para um inversor, dependendo do inversor que eu estou usando, é muito pouco, é abaixo do que o inversor precisa para ligar, né, para ser acionado. 18 volts funciona, por exemplo, para carregar uma bateria. Se eu ligar um painel de 18 volts num controlador de carga e alimentasse uma bateria de energia, eu consigo carregar essa bateria. Só que para um sistema fotovoltaico de grande porte, se eu começar a manter apenas em 18 volts grandes potências, eu vou ter correntes muito altas. Essas correntes muito altas vão me exigir condutores muito grossos e muito caros. Eu teria cabos fotovoltaicos tão grandes, tão calibrosos, digamos assim, que seria caro, eu ia gastar muito dinheiro só com fios, né? Então eu associo painéis para ter muita potência sem ter muita corrente. Manter a minha corrente sob controle reduzido, 8, no máximo 16 amperes de valor, né? E aumentar a minha tensão. Por quê? Muita tensão eu consigo tratá-las, eu apenas melhoro o meu isolamento elétrico do sistema. Mas muita corrente eu não tenho o que fazer, não existe mágica. Se eu tiver muita corrente no sistema, eu tenho que aumentar a condução deles. Então, só para ilustrar aqui, Márcio, nós temos aqui 2 painéis, cada painel sempre vai ter um polo positivo e um polo negativo. Exatamente. E quando você vai ligar em série, você vai estar sempre ligando polo negativo de um com o polo positivo do outro. Exatamente. E aí, veja que aqui são 2 painéis. Então eu peguei um painel para ligar em série, eu liguei polo positivo e polo negativo. Uma coisa que você tem que entender é que você não tem como ligar um painel errado, porque o positivo só vai encaixar no negativo. Não tem como ligar 2 positivos. Os conectores não vão deixar você ligar errado. Então você vai ligar o negativo de um e o positivo de outro. Muito bem. Aqui, legal. Só que vai sobrar o polo positivo desse painel e o polo negativo desse painel. Digamos que você estivesse fazendo uma instalação dos painéis, esse polo positivo e esse polo negativo, você iria levar ele para o seu inversor. Para o inversor. É isso? Claro que passando antes por dentro do quadro de proteções. Claro. No final você vai ligar esses 2 polos no inversor. Você iria pegar esses 2 cabos aqui, digamos, e iria levar ele para o quadro de proteções, e do quadro de proteções você levaria para o seu inversor. Exatamente. Pronto. Agora, uma coisa que você tem que entender é o seguinte, vamos lá. Aqui você tem 24 volts, né? Isso. Que é a soma dos 2 painéis. Dos 2 painéis. Cada painel desse tem 12 volts. Quando você liga ele em série, ele vai para 24 volts. E aqui você tem a corrente. Isso. Que é em amperes. Você tem uma corrente aqui passando de 5 amperes e uma corrente de 5 amperes. E você continua mesmo ligado em série em 5 amperes. Explica para eles por quê. Quando eu associo painéis em série, eu aumento a minha tensão. Eu aumento a voltagem, o termo mais popular. Você aumenta, você soma... Eu somo as tensões. Mas as correntes se mantêm. Exatamente. E você mantém a corrente. Então isso é muito importante. Você mantém a corrente... quando você associa os painéis em série, mantém a corrente e soma as tensões. Qual é a vantagem de eu fazer isso? Por que é melhor, nesse caso aqui, eu associar em série e não em paralelo? Porque se eu associar os painéis em série, eu mantenho a corrente no mesmo nível, eu tenho um cabo condutor, o fio que eu preciso usar para transportar essa energia se permanece com aquele mesmo diâmetro. Porque se eu aumentar a corrente passando por ele, eu teria que ter um fio muito grosso. Então, se eu começar a ter grandes associações em paralelo, para aumentar minha potência, eu teria que passar por fios cada vez mais grossos. Fio é um negócio caro. Fio vai pesar, se eu começar a aumentar
demais, vai pesar no meu orçamento. Então, por isso que você vê por aí, em todas as instalações que a gente vem fazendo, painéis ligados em série. Normalmente, 99% das ligações vão ser sempre apenas em série. Em instalações maiores, quando eu começo a passar de 10 kW de potência, instalações já que excedem a produção de uma família, aí começa a surgir em 20 painéis, vai haver uma conexão em paralelo. Não é comum, não é frequente eu precisar associar painéis em paralelo. E de qualquer forma, eu nunca vou associar todos os painéis individualmente em paralelo. Eu crio um conjunto em série, crio outro conjunto em série, esses dois conjuntos seriados, essas duas séries de painéis, é que eu vou ligá-los em paralelo. Porque se eu, fazendo isso numa grande instalação, eu ter apenas uma ou duas conexões em paralelo, a minha corrente vai aumentar. Eu vou de 5 amperes para 10, mas eu não vou para 50. Aí você vai usar um cabo mais grosso para suportar essa nova corrente, mas é num trecho bem menor. E ainda assim eu vou engrossar menos o meu cabo. Se eu ficasse ligando todas as minhas placas em paralelo, se eu ligar 8, 10 placas em paralelo, eu vou para uma corrente de 50 amperes. 50 amperes vai me exigir cabos mais caros, para fazer essas conexões. E não só cabos, conectores mais caros também. O conector MC4 de 10, 15 dólares teria que ser um conector maior, mais robusto, para suportar tanta corrente passando sobre eles. Então, por questões de custo, a minha instalação é feita em série para eu multiplicar a corrente, mas multiplicar a tensão mantendo a corrente. Como a potência é o produto da tensão pela corrente, eu multiplico a tensão, eu vou somando as minhas potências. Então, eu consigo somar potências sem aumentar a minha corrente. Então é isso. Então se liguem que a maioria das instalações, praticamente todas, com painéis ligados em série. O que você vai fazer é exatamente isso aqui. Você vai ligar várias strings em série, não é isso? Exatamente. Agora, mas quando você tiver uma string, digamos que aqui você tenha 4 painéis, digamos 2 painéis. Estou com esses 2 painéis, aí agora que eu vou ligar mais 2 painéis. Depois eu faço o quê? Você vai ligar elas em série ou você vai ligar elas em paralelo? Vai depender da aplicação que eu vou usar no inversor. Essas com tão poucos painéis assim ligados em paralelo, é comum para alimentação de baterias. Que eu não posso, a minha bateria eu tenho tensões limitadas na bateria. Baterias de 12, 18, 42, 48 volts, 24, 48 volts, que eu não posso exceder essas tensões. Então eu sou limitado na tensão, então eu aumento minha potência aumentando a corrente. Então eu aumento, quando eu vou alimentar as baterias, eu aumento a corrente e permaneço com a tensão que é aplicada no meu campo de baterias. Exatamente. No meu banco de baterias. E o custo disso é que aí eu não tenho por onde correr. Eu vou ter que investir em cabos cada vez mais grossos. Os cabos que podem, se vocês observarem nos seus estudos, vocês vão ver que já nessa próxima aula eu já trago aqui para vocês que vocês vejam os cabos e os conectores. Isso, pronto. Vai ser muito interessante a gente ver isso. Que o conector, os cabos de instalações conectadas à rede são sempre muito mais finos do que os cabos de instalações de bancos de bateria. Porque o banco de bateria é limitado à tensão e menos limitado, com mais elástico, o valor da corrente. Então, só para revisar aqui com eles, gravem exatamente isso. Se você gravar isso dessa aula, já fez muita coisa. Painéis ligados em série, tá? Eu somo as tensões. Soma-se as tensões, que é volts, soma os volts, Isso. E associa, você soma, dá 24. E a corrente permanece igual. E se fosse em paralelo, você permanece com a tensão igual e somaria. Isso. Eu tenho logo na frente um slide que vai mostrar isso.
Aqui é a associação em paralelo. Tenho duas placas ligadas em paralelo. Se você notar lá, a tensão permanece em 12 volts, mas agora eu tenho cada placa com 10 amperes, a associação delas em paralelo vai me resultar em 20 amperes de corrente. E veja, observe que é o seguinte, observe que o polo positivo dessa placa está ligado no polo positivo dessa Exatamente. placa. É uma associação em paralelo. Se fosse em série, era positivo com negativo. Mas Isso. como é paralelo, positivo com positivo, negativo com negativo. E aqui você tem a voltagem continua a mesma, conserva-se e somou-se a corrente elétrica. Né? Exatamente. Seria como se eu tivesse aqui duas pilhas, né? Eu estou ligando essas pilhas em série, que é o comum na lanterna, num rádio de pilha, uma coisa assim. Ou se eu quisesse ligá-las em paralelo, eu colocaria os dois polos positivos associados com os dois polos negativos. Eu ia me manter com 1,5 volts, né? Mas com correntes bem maiores nos terminais. Eu teria mais potência com os mesmos 1,5 volts. Então vamos lá, vamos para frente. Vamos lá. Aqui uma visão geral de como é a instalação de um sistema fotovoltaico desconectado da rede, né? Não é o formato grid tie que a gente usa. Nesse caso aí, ele está ligando num banco de baterias. Então ele tem um banco de baterias. Aqui aparece o banco de baterias aqui, né? Tem um controlador de carga. Lá, deixa eu ver aqui se eu alcanço. Isso é muito comum para as zonas rurais. Zona rural onde eu tenho em ilhas, barco, eu não tenho o que eu fazer. Se eu preciso de energia solar num barco, eu não posso ligar na rede elétrica. Não vou ligar, nem vou ligar um carro na rede elétrica. Exatamente. Um carro, por exemplo, um carro elétrico, eu não tenho como ligar ele na rede elétrica. Exatamente. Eu tenho que armazenar em banco de baterias. Exatamente. O que é que acontece? Aqui nesse painel, ele alimenta um controlador de carga que vai alimentar as baterias. Deixa eu... Pronto, pega um controle aí para mim, por favor. Os meus painéis em banho de sol, estão levando aqui o banho de sol deles, recebendo a energia solar. Ele encaminha essa energia para o controlador de carga e encaminha para o banco e o controlador de carga encaminha para a bateria. O que é que o controlador de carga faz? Ele apenas mede a tensão que existe na bateria com a tensão que está sendo alimentado os meus painéis, os meus painéis estão alimentando. Ele percebe quando as minhas baterias já estão perfeitamente carregadas na sua carga máxima e, se for o caso, ele corta a alimentação dos painéis para evitar uma sobrecarga do banco de baterias, que ia diminuir a vida útil da bateria. E ele também mede e controla a saída dessa bateria para a minha instalação. Ele não deixa que eu descarregue totalmente o meu banco de baterias. O controlador de carga é exatamente isso que ele faz. Ele fica monitorando a energia que entra, monitorando a energia que sai e monitora o quanto está acumulado na bateria, de forma a salvar e a preservar a vida útil do banco de baterias, evitando sobrecargas e sobredescargas. Descargas além da conta e cargas além da conta, né? E aqui a nossa carga da bateria aqui, o que está consumindo o nosso banco de baterias é o inversor DC e AC. Ele é diferente do nosso inversor grid tie que a gente vai estudar aqui. Ele simplesmente pega a energia da bateria e transforma numa energia aproveitável num aparelho elétrico, mas ele não vai ter capacidade de injetar isso na rede elétrica de uma concessionária. Então, só para você entender que o inversor de um sistema não conectado à rede é diferente do inversor do sistema conectado à rede.